Oi, gente, tudo bom? Bom retorno, né? Força nas canelas. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se está aqui no. Ah, tá. É aqui que eu quero mostrar. Eu li um pensamento hoje que eu achei muito bacana. E aí eu separei aqui para vocês. Que é o seguinte: não espere até que tudo esteja perfeito. Nunca estará tudo bem. Sempre haverá desafios e obstáculos. E daí? Comece agora. A cada passo dado, você estará mais forte, mais habilidoso, mais confiante e com certeza você estará bem mais bem-sucedido, tá bom? Estou falando isso porque poucos, poucos alunos, gente, têm o privilégio de dar a oportunidade de ter aulas online e professores, né? Na verdade, hoje no país, praticamente as redes privadas e algumas poucas escolas públicas de ponta, certo? E o que acontece em relação a isso? O Enem está marcado, né? A gente não sabe se ele vai ser prorrogado, se ele vai ser adiado, mas enfim, o que a gente tem certeza é de que ele vai acontecer. E aí vocês, professora, a gente não vai fazer Enem esse ano, mas vocês vão fazer o ano que vem. E esse ano, o ano que vem depende basicamente desse ano, né? Então, tem que ter paciência, tem que ter força, tem que ter disciplina, tem que ter persistência. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho uma experiência tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas à distância. Porque eu fiz biologia presencial e eu fiz metade do curso de química também presencial. Como eu não pude conciliar os dois, eu tranquei o curso de química para terminar o de biologia. Na época eu já tinha trabalho com biologia, por isso que eu tranquei. E eu terminei o curso de química, faltando só um ano e meio, eu terminei EAD. E o que eu percebo? Não é fácil estudar à distância, porque o suporte do professor faz uma diferença. Mas quando você aprende a estudar à distância, você é melhor do que o cara que está estudando presencial, tá? Então, ter paciência, ter fé, né? Nós vamos terminar aí. É o seguinte, estou perguntando para vocês sobre o capítulo 6, eu recebi lá no privado algumas pessoas perguntando pelo capítulo 6, então eu vou responder algumas dúvidas. Gente, é muito importante vocês aprenderem essa questão das soluções da concentração, inclusive até no final eu vou passar um desafio aí para vocês, tá bom? Só para vocês terem noção de como é importante aprender soluções, tá? E dificilmente eu vejo um vestibular, raramente tem um vestibular, na verdade eu nem vou falar que é dificilmente, raramente, eu nunca vi um vestibular que não cobre uma questão a respeito de soluções. Por quê? Porque é o tendão de Aquiles da maioria dos alunos. E não é difícil de aprender, ela só é trabalhosa, ela é minuciosa, ela é detalhista, tá? Então vamos lá no seu módulo que eu quero resolver as questões aí que me foram pedidas. A primeira questão é essa número 2 aqui. Então é o seguinte, ele fala assim: se 40 ml de ácido clorídrico de concentração de 1,6 mol e 60 ml de hidróxido de sódio de concentração 2 mol são misturados, quais as concentrações em mol do sódio, íon, do cloreto e da hidroxila são encontrados respectivamente? Então aqui o que você vai lembrar? Você tem aqui uma mistura de soluções e nesse caso vai ter uma reação. Como eu sei que tem uma reação? Porque tem íons, tá? Além do mais, você já sabe, né? Você aprendeu ano passado, você teve uma professora de química muito boa ano passado, eu fiquei sabendo, que ela te ensinou assim, que os ácidos, quando eles se misturam com as bases, eles vão produzir um sal. E a maioria dos sais são solúveis em água, não é isso? Tem as exceções lá dos sais, mas a maioria a gente sabe que é solúvel, tá certo? Eu vou utilizar lá para vocês o gabarito do seu livro, porque eu estou com um problema a câmera do meu celular está sem o visorzinho, e aí eu estou tendo dificuldade para poder tirar foto. Deixa eu ver aqui o que eu quero. Na verdade, acho que eu não quero nada aqui, não. Eu quero ver se eu consigo aqui mostrar esse daqui para vocês. Então, ó, é o seguinte. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui. Tá, deixa eu só ver se eu consigo repostar aqui. Então, beleza. Então, lá no número 2, né? Tem que abrir lá no número 2 primeiro. Aqui, na atividade proposta.
Olha só, então ele vai viver problemas de solução que reagem entre si, não é isso? Então, eu tenho aqui uma base e vou misturar com um ácido. Resultado, a minha base, ele me falou que eu tenho 60 ml de volume, que é 0,06 litros, e 2 mols. Eu preciso, 2 mols por litro, né, de concentração molar. Eu preciso, como que eu faço para equilibrar as substâncias? Eu utilizo a unidade básica em todas as substâncias, que no caso da química é o mol. Então, eu tenho que achar o número de mol da minha base. O número de mol da minha base, eu achei que é 0,12. Eu conferi as contas aqui, elas já estão certas. Viu? Então, 2 dividido por 0,6 dá 0,12. Beleza. E o do meu ácido agora? Eu tenho o volume e eu tenho a molaridade. Eu tenho que achar o número de moles, ou mols, né? Resultado, eu achei que o número do meu ácido, então, é 0,064. Resultado, o seu módulo, ele acha o número de mols primeiro. Eu prefiro primeiro fazer o balanceamento, mas isso não faz diferença. Resultado, depois que eu achei o número de mols, eu agora vou fazer o balanceamento estequiométrico, não é? Que eu vou ter um ácido reagindo com a base, produzindo um sal, que é solúvel em água, por isso que ele vai produzir os íons, e água. No meu balanceamento, eu verifico que o meu balanceamento estequiométrico é 1 mol para 1 mol. Então, 1 mol de ácido para 1 de base. E vai produzir 1 mol também de quem? Do sal. Então, se eu achei 0,12 de base, quanto que eu teria que ter achado de ácido? 0,12 também. E eu não achei, não foi? Resultado, quem é o maior? O maior não é a base? Se a maior quantidade é a base, é porque ela está em excesso. E quanto que ela está em excesso? É só você subtrair 0,12 por 0,064. Isso aí vai dar um total de, quer ver? 0,056, não é isso? Que é o seu excesso. Significa o quê? Que aqui no meu produto eu vou ter a produção de um sal, mas esse sal aqui, ele vai ser um sal em meio básico. Por quê? Porque eu tenho um excesso de base. Então, a base vai estar permeando aqui, porque se ela não reagiu aqui com esse ácido, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ela vai vir aqui para os produtos, tá certo? Então, eu tenho que 0,056 mols é o que vai sobrar da minha base, certo? Então, tá aqui, ó, a minha base. Resultado, agora eu vou precisar fazer os meus cálculos, não é isso? Os cálculos de quê? Para ver quanto de íons eu vou ter em relação às minhas soluções. Para você fazer esse cálculo, deixa eu ver se ele colocou aqui, mas você nem precisava. Se a solução vai ser 1 para 1, é isso que eu quero mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui a minha solução do meu sal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Desculpa, eu passei, né? Se eu tenho aqui a solução aqui do meu sal, então agora eu vou calcular o dos meus íons. Então, eu quero do meu íon. Como que eu vou calcular a concentração do meu íon? Eu vou colocar o número de mols do meu íon para o volume final. Esse número de mols aqui, com a proporção, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Como a proporção aqui, ó, do balanceamento é 1 para 1, então eu tenho aqui, ó, 1 mol do ácido clorídrico, 1 mol de hidróxido de sódio. Vai produzir 1 mol, então, do cloreto de sódio, então é 1 para 1 para 1, não é isso? Resultado, então, a minha concentração, então, e toda hora eu tô passando aqui, né? A minha concentração da minha molaridade do meu sódio aqui vai ser quanto? 0,12, não é isso? Que é o que eu encontrei lá. O do meu cloreto é 0,64, porque é o que eu achei do meu ácido, e do meu hidróxido é 0,56. Tá certo? Alguma dúvida aí em relação a isso ainda? Se tiver, vocês mandam aí no privado que eu ajudo, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês que às vezes gera dúvida, é que é o seguinte, às vezes o aluno não sabe, porque aqui no seu módulo, ó, ele colocou aqui a resolução de forma direta, né? Ele colocou aqui, ó, 0,12 do sódio. De onde ele arrumou esse 0,12?
O que ele deveria realmente ter colocado é 0,064, que é aquela proporção do ácido. Só que ele sabe que tem um excesso. E esse excesso é de 0,056. Então, ele coloca esse excesso. É igual aqui o hidroxila. Onde ele arrumou esse 0,056? Do excesso, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Aqui, ó. Desse excesso aqui da base. Então, eu tenho 0,056 que vai sobrar de quem? De sódio. E 0,056 que vai sobrar de hidroxila e que vai sobrar aqui. Como eu não preciso fazer o cálculo desse sal, porque a proporção é 1 para 1, eu suponho então que de cloro, quanto que eu tenho que ter? O 0,064. Quanto que eu tenho que ter de sódio aqui? O 0,64, que seria o padrão, e mais o 0,056, que é do excesso. Quanto que eu tenho aqui de íons OH aqui dentro? O excesso aqui da base, que é 0,056. Tá bom? Então, é isso. Ok, vamos para o próximo. Vamos lá no número 5. Eu não sei se ele muda aqui automático. Número 5. Número 5, ele fala assim. Adicionou-se 100 ml de uma solução de nitrato de mercúrio 2, de concentração de 0,4 mol por litro, a 100 ml de solução de sulfeto de sódio, de concentração de 0,2 mol por litro, ok? Conforme mostra a figura. Ele já mostrou aqui para você, ele foi bem bonzinho, né? Que ele está falando que não vai ocorrer formação de substância solúvel, né? Vai ser insolúvel. Sabendo-se que a reação ocorre com formação de um sal totalmente solúvel, que é o nitrato de sódio, e um sal praticamente insolúvel, que é o sulfeto de mercúrio, as concentrações em mol por litro do sódio e do mercúrio presente na solução final serão respectivamente. Então, vamos recapitular. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode primeiro já calcular o número de mols e fazer o balanceamento, ou você faz o balanceamento primeiro e calcula o número de mols. Não faz diferença, tá bom? Então, vamos lá ver. O que acontece? Você pode fazer, então, esse é o 5, né? Deixa eu ver aqui. É bom que eu já olhe os cálculos aqui para ver se ele não errou nos cálculos. Então, olha só. Ele colocou aqui, então, o nitrato de mercúrio. Deixa eu aumentar aqui que eu estou bem cega. Colocou o nitrato de mercúrio e o sulfeto de sódio, beleza? Então, aqui tem o volume, a molaridade, volume e a molaridade. Vamos calcular qual a unidade que você vai igualar. Mols, não é isso? Número de mols. Então, para o mercúrio, nós temos que molaridade é o número de mols pelo volume, então, número de mols, volume, então, o número de mols para o nitrato de mercúrio é 0,04, beleza. Vamos achar agora para o sulfeto de sódio. Para o sulfeto de sódio, então, molaridade é igual ao número de mols sobre volume, número de igual ao volume, beleza? Então, número de mols é 0,02. Pronto, já achei o número de mols da minha reação. Agora eu preciso achar o número de mols de quem? Da minha estequiometria para ver se está correto. Então, vamos lá em cima. Faz a sua reação, então, nitrato de mercúrio 2 com sulfeto de sódio, produzindo sulfeto de mercúrio e o nitrato de sódio. Qual ficou a minha proporção? 1 para 1 para 1 para 2. Então, olha só, eu vou ter produção de o dobro de nitrato de sódio. Se é 1 para 1, o resultado que eu tinha que ter achado no meu número de mols tinha que ter sido igual. E não foi. Resultado, eu tenho o dobro de nitrato de mercúrio. Significa, então, que eu tenho um excesso dessa substância aqui. Quanto é esse excesso? Subtraindo 0,04 por 0,02 vai dar um excesso de 0,02. Então, significa que na minha reação aqui, eu ainda vou ter o nitrato de mercúrio aqui dentro. Certo? É isso que ele está querendo dizer. E esse nitrato de mercúrio, ele vai se separar. Porque ele aqui, ó, ele está com nitrato de mercúrio. Quando ele vier aqui para os produtos na formação, vai ficar íons mercúrio e íons nitrato, ok? Beleza. Então, resultado, quanto que eu achei de excesso? 0,02. Ok. Então, agora vamos calcular a minha concentração. A minha concentração para os íons de sódio. Eu achei lá a minha molaridade, que é 0,04 com 0,2. Esse 0,04 aqui, ó,
dos meus íons é o que ele está me dando aqui na reação, não é isso? É o que ele está me dando aqui na reação. Então, ó, de onde eu arrumei esse 0,04 aqui? Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Quando eu fiz o meu balanceamento, eu achei que, como aqui é 1 para 1, e aqui é 0,02 e aqui é 0,04, esse aqui teria que ser 0,02, não é? Se aqui é 1, tinha que ter, aqui então tem que ser também 0,02, e se aqui é o dobro, esse aqui tem que ser 0,04. Como essa substância vai separar, então eu vou ter de sódio qual a concentração? 0,04, porque aqui é 2. Tá certo? Então, por isso que ele está colocando esse 2 aqui, ó. Esse 0,04 aqui é porque ele já dobrou lá do sódio. E o meu volume final, não se esqueça que é sempre o volume final. Os meus íons mercúrio, vamos lá, que eu vou te mostrar aqui também. O mercúrio aqui não é 1 mol, então a concentração dele é 0,02 pelo volume final, que é quanto? 0,2, não é isso? 0,2. Então, a concentração aqui dá 0,1, ok? Aqui, ele poderia ter sugerido também, ele ter pedido a concentração dos íons nitrato. Os íons nitrato aqui, no caso, seria a mesma quantidade do sódio, que se a correspondência é de 0,2 mols, então eu teria o dobro, que seria 0,04. Mas aí ele não pediu, não é isso? Tá certo? Beleza. Mais dúvidas? Gente, se não tiver entendido, vai lá no privado que eu tô lá, tá bom? Ó, agora nós vamos lá no número 7. Número 7. Aqui. Ah, exercício FUVEST. Gosto muito dos exercícios da FUVEST. Ó, para determinar o conteúdo do ácido acetil salicílico em um comprimido isento de outras substâncias ácidas, 1 grama desse comprimido foi dissolvido em uma mistura de etanol e água. Essa solução consumiu 20 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração de 0,1 mol. Então, ele colocou a reação, né? Um ácido reagindo com a base vai produzir um sal e água. Logo, a porcentagem em massa do ácido acetil salicílico no comprimido é de aproximadamente, então, vamos lá fazer, né? Ele colocou, isso é o 7. Ele colocou aqui para você, então, ele te deu a massa do seu ácido, não foi? Que é o que você vai praticamente achar. Então é o seguinte, então eu tenho aqui um ácido reagindo com uma base. Primeira coisa que eu vou achar é o número de mols, certo? Ele me deu lá então o volume da base, que é de 20 ml, e a molaridade. Achei então o número de mols da minha base é 0,02 mol, não é isso? Eu não tenho o número de mols do meu ácido,
mas eu não preciso. Por quê? Se eu fizer o meu balanceamento, eu vou descobrir que é 1 para 1 para 1 para 1, não é? Então, o número de mols que eu encontrar para a minha base é o número que eu tenho que encontrar para o meu ácido. Sabe por quê? Ele te deu essa informação aqui, ó. Ele te deu essa informação. Em um comprimido analgésico isento de outras substâncias ácidas. Foi dissolvido, então ele praticamente ele te falou isso, tá? Então, você vai achar o número de mols do seu ácido. Resultado, achando o número de mol do seu ácido que você fez por proporção estequiométrica, por causa do balanceamento, você vai calcular o quê? Achar a massa desse ácido nesse número de mol. Um mol do ácido acetil salicílico tem 180 gramas, que você coloca lá o carbono 12 vezes 9 mais 1 vezes 8 mais 16 vezes 4. Só que você não tem um mol dele, você só tem 0,02. Esse 0,02 dá um total de 0,36 gramas que você tem desse ácido na proporção de 0,02 mols, 0,002 mols, certo? Se 1 grama seria 100%, então 0,36 dá 36%, tá bom? Bom esse exercício, viu? Eu gosto desses exercícios da Fulbright. Ó, o próximo exercício é o 10. Então, vamos lá no 10. Dissolveu-se 1,06 grama de carbonato de sódio puro em um becker contendo água destilada. Qual é o número de gotas? O número de gotas de uma solução aquosa, 0,8 mol por litro de ácido clorídrico que deve ser adicionado ao becker para reagir completamente com o carbonato de sódio. Então, não tem excesso, não é isso? Então, eu vou colocar aqui um ácido, não é? Um ácido, que é o ácido clorídrico, reagindo com um sal, que é o carbonato de sódio. E ele falou que essa reação ocorre por inteiro. Interessante desse exercício é que o seguinte, é diferente dos outros que ele deu para você a reação química, né? Então, nesse exercício, você tem que saber realmente nomenclatura de ácidos, bases e etc. Então, vamos lá. Ó, gente, eu conferi esses exercícios aqui antes de estar mostrando o gabarito para vocês, viu? Eu resolvi. Inclusive, até eu tinha resolvido ele aqui no papel, ó, que eu ia enviar para vocês. Ó, tá vendo aí? Ó. Mas a câmera do meu celular, ela tá sem aquele... Estragou aquela luzinha, aquele flash, né? E aí as fotos estão ficando horríveis. Inclusive, as últimas fotos que eu mandei para vocês estavam muito ruins. Então, é o seguinte, vamos lá. Então, o problema envolve a mistura de soluto diferente, com reação. Você viu que tem reação. Aí o seu módulo começa primeiro calculando o número de mols, não é isso? Eu gosto de começar primeiro pelo balanceamento. Então, ele colocou o carbonato de sódio reagindo com o ácido clorídrico e vai produzir o sal, o dióxido de carbono e água. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Ele não falou, mas ele não falou aqui, mas quando você tem o ácido, o cloro com o carbonato geralmente produz sempre gás carbônico, viu? Então, você tenha cuidado aí nessa reação. Aí ele colocou a reação aqui, não é? E fez o balanceamento. Pelo balanceamento, então, a gente tem a proporção de 1 carbonato para 2 ácido clorídrico. Então, tudo que tiver do ácido tem que estar em dobro. Resultado. Vamos achar aqui o número de mol do carbonato. Como que você acha? Em 1 mol tem 106 gramas, que é o que você calcula lá. O sódio é 23 vezes 2 mais 12 do carbono mais 16 vezes 3. Tá? Resultado. Então, você achou 106 gramas. Mas você não tem 106 gramas, você só tem 1,6. Então, esse número de mols vai ser 0,01. Se aqui é 1 para 2 e do carbonato é 0,01, quanto tem que ser do ácido, então? 0,02, não é isso? Porque é o dobro. E agora, achando esse número de mols agora, você faz a proporção. Se a solução é de 8 mol para 1 litro, então 0,2 mols vai ser X. Esse X vai dar um total de 25 ml.
tá bom? Se uma gota tem 5 ml, agora uma informação aqui que eu não vi, ele deu a quantidade aqui, deixa eu só ver aqui nas entrelinhas. Ah, isso aqui que eu estava querendo, ó. O volume de uma gota é 0,05 ml. Então, se uma gota tem 0,05 ml, então, nos 25 ml que ele te deu, então você vai ter 500 gotas do ácido clorídrico, tá bom? É o seguinte, se você não tiver entendido, você me pergunta aqui, que a gente faz ali pela videoconferência, tá bom? E aí eu respondo para vocês, ok? Então, um beijo e até!